Abre comigo, Romanos, capítulo 15. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. A palavra de Deus, ela é poderosa e não volta vazia. Quem tem o costume de ler a palavra diariamente? Levanta a mão. Diariamente nós temos que ter a leitura da palavra. E a palavra, a Bíblia, não é um livro, daqueles livros que você lê uma vez e depois guarda ou presenteia uma pessoa. A palavra é o instrumento que Deus nos ensina, que Deus nos fala. É um livro para a vida inteira, para uma leitura contínua. 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, porque a nossa maturidade espiritual vai mudando, e à medida que eu cresço espiritualmente, eu vou tendo uma revelação maior dos textos da palavra que eu já li talvez 10, 20, 30 vezes, mas com a minha maturidade nova, vem um ensinamento novo. Quem já tem tido essa experiência? Quando eu vejo aqui bispos, pastores, e nas conferências, pregando textos que eu já li 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, e trazendo uma revelação, como que eu já li 10 vezes esse texto e nunca entendi isso, ou nunca tive a noção dessa interpretação, dessa revelação, porque a palavra é Deus falando conosco. A palavra de Deus, ela foi escrita no passado, é a maneira de Deus se revelar a nós, revelar os seus valores, revelar os seus ensinamentos, revelar princípios para que tenhamos uma vida bem-sucedida, profissional, familiar, emocional. A palavra não é o livro de uma leitura, é o livro para a gente ler, para ouvir Deus, para Deus falar conosco, para guardar na mente, guardar no coração. E às vezes no momento você vai lembrar um texto e Deus começa a falar com você. É aquela brasa, aquela pedra em brasa, né? Aquele pão assado na pedra em brasa flamejante, que queima o seu coração, que rompe amarras, rompe temores, que dá discernimento e entendimento para você. Então ele fala, tudo que foi escrito no passado e está registrado na palavra é para nos ensinar. E o apóstolo Paulo escreve na epístola a Timóteo que a palavra de Deus ela é apta para que o homem de Deus, para que o servo de Deus seja habilitado para realizar toda boa obra. Esses dias eu e a bispa estavam rindo, que eu sou engenheiro civil, mas antes eu queria ser engenheiro eletrônico. Fiz faculdade em Goiânia e não tinha engenharia eletrônica, fui para civil. Né? Naquela época não era tudo online que nem hoje. E aí eu gostava de consertar chuveiro, ferro elétrico. Quem já consertou essas coisas assim, né? Principalmente os outros. Aí eu gostava de consertar. Aí um dia eu invoquei de consertar uma enceradeira. Eu desmontei e não dei conta de montar. E a hora que eu liguei, a enceradeira saiu que nem um robozinho assim, girando, fio para todo. Nunca mais, né, bem? Nunca mais funcionou aquela enceradeira. Então, às vezes, o ser humano é assim, ele entende tudo, ele sabe de tudo, mas se não consultar o manual, profissionalmente não vai ser bem sucedido. O casamento que Deus gerou para ser bênção, começa, em vez de trazer felicidade, trazer conflito. Tem que consultar o manual. Começa a ser cativo pelos demônios, pelos pecados, pelas frustrações, as dificuldades começam a prevalecer e a pessoa não consegue ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida bem-sucedida. Deus prometeu na palavra plenitude de vida,
Plenitude de vida não é vida sem dificuldade. Vida sem dificuldade, sem problemas, sem crise não existe. Quem já descobriu isso, levanta a mão. Mas em Cristo nós superamos as dificuldades. Conseguimos o caminho do ensino, do discernimento. E as crises nós conseguimos vencer, e vencendo nós saímos mais fortes. Então a palavra de Deus é um livro que você tem que ler continuamente, que eu tenho que ler. Olha, eu sou pastor, é porque eu sou pastor e li a Bíblia dezenas de vezes que eu tenho que parar? Não, se eu parar de ler, eu não vou ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? E quando você já leu a Bíblia 20, 30, 50 vezes, você já conhece os textos, mas você está na expectativa que Deus vai falar com você. Você está passando os textos que às vezes você já conhece o que vai ler antes de ler, mas você não sabe o que Deus vai te falar, e a luz nova e o entendimento que Deus vai trazer através daquele texto. Este ano eu tenho orado muito sobre um versículo no Evangelho que fala que Deus abriu o entendimento daqueles que estavam no caminho de Emaús para que entendesse a Escritura, porque eles liam a Escritura, mas não conseguiam ver as profecias que falavam da ressurreição de Jesus. E Jesus estava ali vivo, falando com eles, e Jesus abriu o entendimento deles, e aí eles perceberam, ele ressuscitou, ele está aqui, não precisamos temer, não precisamos abandonar a fé, não precisamos temer as autoridades religiosas, nem o Império Romano. E eles voltaram para Jerusalém, falando, Jesus ressuscitou. Meu irmão, e nesse culto hoje à noite, durante o louvor, a bispa até usou o microfone e falou aqui, muita presença de Deus. Eu senti um cheiro de avivamento. A palavra diz que o profeta Elias, ele sentiu que haveria chuva. Quem já leu isso? 3 anos e meio de seca, e Elias percebeu profeticamente, meu irmão, e ontem na marcha e hoje eu percebo que haverá avivamento, e esse avivamento vai tomar a fonte da vida de uma maneira mais poderosa. Venha para o culto com esse coração aberto, com esse coração sedento, de participar da adoração no louvor, de receber um milagre poderoso no altar, de ouvir a pregação. Talvez um texto você já ouviu 10 vezes, já leu 20 vezes, 50 vezes, mas Deus está trazendo avivamento. Quem gosta quando cai aquela chuva num período de seca, pós a seca, e sente aquele cheiro de, como é que é? Terra molhada, né? Quem gosta daquele cheiro de terra molhada? Eu estou sentindo um cheiro de terra molhada na fonte da vida. Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer algo grande, e nós vamos estar aqui para buscar isso de Deus. Mas a palavra foi escrita para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente da Escritura, Escritura é a palavra de Deus, mantenhamos a nossa esperança. Meu irmão, quando eu li isso daqui, eu falei, é isso. Quem quer renovar a força para perseverar diante de adversidades, diante de pressões, mas perseverar, não retroceder e permanecer esperando em Deus em obediência. Quem quer permanecer? Então a palavra aqui diz que a Escritura, ela tem esse poder de gerar em nós
perseverança. Meu irmão, nós temos que ter constância. Aqui fala perseverança e bom ânimo. Tem uma tradução que fala paciência também. E bom ânimo fala consolação. E a paciência, a gente pesquisando, vem de uma palavra lá original, upomone, que significa constância e estabilidade. Quem quer ser uma pessoa que nem Pedro? Jesus falou, tu eras Simão, mas você será Pedro, será uma rocha inabalável. Quem quer permanecer firme na fé, firme em santidade, firme na posição que Deus te colocou, mesmo diante de turbulências, de pressões, e consolação ou bom ânimo, paracleses, encorajamento e também bom ânimo. Não se vence batalhas na vida sem perseverança. As grandes batalhas, as grandes conquistas, elas são frutos da perseverança. Você concorda comigo? As pequenas são mais fáceis de alcançar, mas à medida que nós alcançamos algumas conquistas, a promessa, a palavra alarga a nossa visão e nós almejamos coisas maiores. Mas só alcançamos isso através da perseverança. Que Deus te dê perseverança. Declarar o ano da frutificação. Quem vai declarar o ano da frutificação? Na vida profissional, emocional, áreas da sua vida que você está semeando e ainda não colheu. Mas estas áreas você vai chegar o tempo da maturidade, que a árvore floresceu e ela gerou frutos. E os frutos representam a maturidade. Que eu e você possamos, através da palavra, meu irmão, renovar a nossa perseverança, upomone, constância, estabilidade. Seja de bom humor, de mau humor, seja um dia em que você entusiasmado está ou você está abatido, mas cada domingo você está aqui perseverando. É importante perseverar nos cultos. Surgem milhares de opções, de justificativas para que nós não estejamos no culto. Mas uma vida vitoriosa depende de congregar. Você sai daqui fortalecido quando você congrega. É verdade ou não é? O ano passa rápido que nem um avião supersônico, sim ou não? Esse ano, meu irmão, passou assim veloz demais. Verdade? Quem concorda comigo? Passou veloz. Se você não tomar cuidado, tem 52 domingos o ano. Se você não tomar cuidado, às vezes você justificou quantos domingos. Mas que você venha os 52 domingos, perseverança. Nós vamos estar aqui na igreja, de bom ânimo, ou então indisposto, um dia que eu estou alegre, ou um dia que eu estou triste, mas eu estou na casa do Senhor, tocando no altar, compartilhando com os irmãos, recebendo a palavra de Deus. Perseverança no caminho da santidade. Não troque a sua herança em Deus por um prato de lentilha que nem Isaac não, Esaú e Jacó. Esaú vendeu a primogenitura para satisfazer um desejo da carne momentâneo. Jacó deu para ele o prato de lentilha em troco de o direito de primogenitura.
Nós não podemos condenar Jacó. Jacó valorizou mais o legado de Deus do que os prazeres deste mundo. Como Moisés valorizou mais ser reconhecido no povo de Deus do que ser reconhecido filho ou filha de Faraó. O mundo oferece opções enganosas, oportunidades enganosas que trazem o prazer e a satisfação momentânea, mas que pode roubar toda uma caminhada com Deus. Aí você fala, bispo, mas eu posso recomeçar, mas o tempo passa, irmão. Quem lembra daquele joguinho de infância, que você joga o dadinho, vai 1, 2, 3, 4. Aí vai 1, 2, 3, 4. A hora que você está chegando lá no final, tem aquela casinha assim, pá, volte ao início. Quem já caiu nessa? Volte ao início. Meu irmão, você caminha 1, 2, 3 anos, a hora que chega a sua herança em Deus, vem o diabo e oferece um prato de lentilha para roubar a sua santidade, para roubar toda a história da sua vida, para você ter que recomeçar tudo de novo. Quem não quer recomeçar de novo? Quem quer guardar o seu coração, a sua caminhada, seu relacionamento familiar, seu relacionamento profissional, sua integridade diante de Deus. Esse mundo parece que é grande, mas não, ele é pequeno. E com esse negócio agora de comunicação aí, essa tal de inteligência, acabou, irmão, não tem mais. Você, qualquer lugar, qualquer aeroporto que você for, vai lá ler a sua face, e se tem tecnologia, vai ver que você é você. É verdade ou não é? Vai ver. Então que eles vejam um homem de Deus, que eles vejam uma mulher de Deus, uma pessoa irrepreensível como Daniel. Quem quer ser irrepreensível como Daniel? Daniel era como nós, era homem sujeito. Elias era como nós, sujeito às mesmas pressões, às mesmas dificuldades. O prato de lentilha sempre vai aparecer na sua frente no momento que você está faminto. É o caminho mais rápido, mais fácil para satisfazer o seu desejo. E Deus quer satisfazer todos os desejos que você tem, mas de maneira lícita e legítima. Quem entende o que eu estou falando? Não é só na questão moral, não. É também na questão profissional, é na questão financeira, é na questão ministerial. Quem entende o que eu estou falando? Sempre tem o caminho legítimo, que às vezes é mais lento, é mais demorado, mas é o caminho seguro. Mas aí quando você está crescendo, vem o quê? O atalho. Sabe aonde isso começou? Lá com Lúcifer. Abre comigo em Ezequiel 28. Ezequiel 28, verso 14. Por isso que ele tenta derrubar outros, porque ele se embaraçou na vaidade, na ganância, na soberba. A palavra diz: você foi ungido como um querubim guardião. Aqui estava falando de um rei, mas depois ele começou a trazer uma palavra profética sobre Lúcifer, que antes da queda, ele tinha uma unção especial, querubim guardião. Pois para isso o designei, para este propósito eu te criei. Você estava no Monte Santo de Deus, caminhava entre pedras fulgurantes. O apóstolo Paulo fala que cremos que foi ele não quis revelar a identidade para não ensoberbecer, mas que conheceu o terceiro céu, onde a glória de Deus está, e que havia coisas que não poderia nem revelar a grandiosidade, a glória daquilo que ele viu. E Lúcifer teve essa oportunidade, estava no Monte Santo de Deus, caminhou entre as pedras fulgurantes, lugar de autoridade, glória, de sabedoria, de reconhecimento.
Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Quando o coração de Lúcifer ensoberbeceu, e ele quis ser igual a Deus. Subirei aos céus, a palavra diz, verso 17. Seu coração tornou-se orgulhoso, por causa da sua beleza, os talentos, a grandiosidade que ele tinha, levou ele a deixar o orgulho prevalecer no coração dele. Você corrompeu a sua sabedoria, por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Aqui ele fala sobre um rei da época, mas figuradamente também representa Satanás. Apocalipse 12 fala que o diabo, a antiga serpente, o dragão, foi lançado na terra e com a sua cauda levou 1/3 das estrelas. Ele conseguiu seduzir e enganar 1/3 dos anjos com ele. Mas 2/3 estão servindo ao Senhor dos Exércitos. Estão obedecendo a Deus para fazer a vontade de Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Mas ele não guardou o coração, ele não teve paciência de guardar a posição dele, irmão. Eu falei exemplos negativos, mas agora eu quero falar exemplos positivos. Porque lá em Romanos fala que através da palavra, a nossa perseverança, que representa paciência, continuar fazendo as coisas certas até que a promessa aconteça. Quem entende o que eu estou falando? Fazer o certo é o primeiro passo. Quando Deus nos salva, conhecemos a palavra, entramos num processo de santificação, renova a mente, renova valores, renova agenda, renova relacionamentos, renova palavras, renova pensamentos. Quem tem experimentado isso na sua vida? Uma constante renovação. Coisas que eu achava natural eu não acho mais, coisas que eu achava normal eu não acho mais. Talvez na herança familiar ou na herança que nós temos, achamos algumas coisas comuns, naturais, supérfluas, que fala, né? Inofensivas, mas quando você conhece a palavra, quando você conhece a Deus, quando você anda na presença de Deus, você não sente mais graça. Você não acha aquelas coisas tão inofensivas quanto parece. Quem entende o que eu estou falando? Pode ser até engraçada, mas não é inofensiva. E você afasta, fala, não quero isso. Eu tenho coisa melhor para a minha vida, para a minha casa. Porque isso é uma renovação que a palavra traz para nós, o nosso linguajar, o nosso diálogo, a nossa comunicação, aquilo que nós trazemos para nós através da TV, através da internet, através dos relacionamentos para a nossa casa. É tão bom compartilhar a palavra em momentos de lazer em família. Quem tem experimentado, experimenta. Leva a palavra para o ambiente, leva a palavra para os momentos que você está com a sua família. Isso é protetor. Nós estávamos falando hoje aqui de manhã com uma turma ali de homens de futebol, né? Torcedores do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, viu, irmã Maria? Você não é a única aqui, não. E estava ali falando, batendo papo ali, e de repente nós começamos a trazer alguns princípios da palavra. Eu nem lembro o que era, não sei se você lembra. Mas a aplicar a palavra, né? Em algumas situações. Meu irmão, a palavra é muito rica, ela é muito bênção de Deus. Perseverança, né? Perseverança que nós usamos, era esse texto que nós falamos ali, a perseverança. Nós temos que ter
a perseverança, constância. Lúcifer não guardou a posição dele. Ele já tinha uma posição tão alta, e parece que o coração do ser humano, quando ele é insuflado por esse desejo que vem do diabo, você tem reconhecimento, mas não sacia, você tem autoridade, mas não sacia, você tem premiação, mas não sacia. Como a bispa falou, às vezes comparação, ela falou hoje de manhã, fica comparando, querendo o que o outro tem, o que o outro é. Meu irmão, tenha paciência. Até ele chegar onde ele chegou, ele passou um deserto, ele passou uma peneira, ele passou um período de provação, de treinamento, de crescimento. Quem entende o que eu estou falando, levanta a mão. Faz assim, fala, oh Deus, obrigado, Senhor. Então Lúcifer não, ele quis ser igual a Deus. Talvez Deus já tinha até promoções para Lúcifer, mas ele não esperou a hora certa. Ele quis fazer no tempo dele e da maneira dele. E aí a palavra diz que achou em ti maldade. Não deixa a maldade, a vaidade, as tentações, os enganos, as mentiras dominar o seu coração. Quando você está nos lugares altos, que você é mais atocado. Você concorda comigo? Guarda o seu coração, seja paciente e renove o seu ânimo através da palavra. Mas eu falei que ia falar de exemplos positivos. Um deles está lá em Lucas, Zacarias. Antes de terminar, eu quero falar alguns exemplos positivos. Lucas 1, verso 8. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, no seu turno, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor. Meu irmão, Zacarias, durante décadas, ele sempre estava ali, servindo ao Senhor. E ele estava passando também uma provação de décadas. Quem aqui tem algumas expectativas de 5, 10, 15 anos de oração? Quem tem algumas expectativas? Ele estava aguardando aquilo. E ele foi envelhecendo, Isabel foi envelhecendo, e nada do filho vinha. Mas ele não deixou o sacerdócio, ele não deixou o costume sacerdotal, ele guardou a posição dele. Quem entende o que eu estou falando? Domingo após domingo, quarta após quarta, terça após terça, segunda após segunda, quinta após quinta, ele servia a Deus no seu sacerdócio, na salinha da criança, no pré-adolescente, no instrumento, no louvor, aonde ele era escalado, ele servia a Deus. E nada diferente acontecia na vida dele. Mas Deus tem o dia e a hora para realizar esse desejo do seu coração. Levanta as mãos, você vai renovar o seu ânimo agora. A palavra diz que a palavra renova o nosso bom ânimo. Então levanta as mãos e fala, o meu Deus não se esqueceu do desejo do meu coração. O meu Deus tem o dia e a hora para revelar este desejo do meu coração. Quem pode aplaudir o Senhor? E Deus fez tudo de uma vez. Ele estava ali naquela rotina e de repente o anjo Gabriel, não Miguel, Miguel é o guerreiro, o Gabriel é o arcanjo mensageiro, o mesmo anjo que visitou Daniel séculos atrás. Porque os anjos eles não morrem não, irmão. Os anjos que serviram com Josué está servindo aqui com você. Quem pode aplaudir o Senhor? Os anjos que serviram com Moisés abrindo o mar vermelho
eles estão servindo aqui a fonte da vida, servindo você, servindo a Deus através das suas orações. Que coisa maravilhosa, hein? Você ora e Deus dá o comando. Às vezes é o anjo que visitou Josué. O arcanjo Gabriel falou: olha, homem bem-aventurado, Deus ouviu a sua oração, você terá um filho e ele será alegria para você, para a sua família e para toda a nação de Israel. Meu irmão, se ele tivesse largado o sacerdócio, se ele tivesse se enterrado na amargura, ido para um boteco beber, a hora que o anjo aparecesse, ele não ia estar lá. Porque Deus é fiel. Isso é uma música linda agora, né? Tantas bênçãos. Que música linda, né? Daquela cantora lá que cantou. Então, meu irmão, Zacarias é um exemplo de alguém que perseverou e teve paciência. As maiores conquistas são fruto da perseverança e da paciência. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes leva 5 anos, às vezes leva 10 anos. Zacarias esperou anos e a coisa foi tão boa que ele não acreditou. Ele falou: não tem mais jeito. O anjo falou: não, fica quieto. E aqui está descendo um anjo de patente alta. Não me irrite. Fica quieto, fica mudo e você vai ver o milagre de Deus. Deus é misericordioso. Nós somos tão duros, né, irmão? Deus não puniu Zacarias porque ele viu uma constância. Ele falou: não, ele sempre serviu, ele deu um fora, ele não vai perder a bênção. Quem está entendendo? Porque ele tinha constância. E a palavra em nós renova perseverança e bom ânimo. Porque se não tiver bom ânimo também, irmão, não ganha não. O desanimado é triste, é verdade ou não é? É triste ou não é? Seu time já jogou desanimado em campo assim, só para cumprir tabela? Misericórdia. Se você entrou na luta, você entra para ganhar. Quem vai entrar para ganhar? Você entra para ganhar, você entra com Deus, você entra com bom ânimo. Davi entrou com uma funda e 5 pedras e falou: eu vou derrubar Golias. Era um improvável, um milagre, o sobrenatural, mas Deus fez. Por quê? Porque ele estava cheio de fé, ele estava cheio de coragem, ele estava cheio de ousadia. Outro exemplo, Moisés, Êxodo capítulo 3, verso 1 e 5. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Tadinho Moisés, ele foi tão quebrado que estava mais quebrado que arroz de terceira. Ele nem rebanho tinha, o rebanho era do sogro dele. O sogro dele deu a oportunidade dele trabalhar com o rebanho para ele sustentar a filha, a esposa dele. Mas ele estava ali no Horebe. Ele estava esperando a promessa. Ele estava quebrado, quebrantado, mas ele não abandonou a expectativa dele de libertar Israel. E no tempo e na hora determinada, aquela música que o bispo fez, né, da presença, a sarça, ela tinha chama de fogo, mas ela não consumia. E Moisés aproximou, e Deus falou: chegou a hora, Moisés, eu vou te enviar a Faraó, e você vai libertar a nação de Israel. E Moisés viu Deus realizar os sonhos dele. Por quê? Porque ele teve perseverança e paciência. Põe a mão no seu coração, fala: perseverança e paciência, renovada pela palavra de Deus, te levará a conquistas maiores. Terminando, outro, Eliseu e Davi. Vou falar de Davi. Eliseu
e Davi, vou citar, Eliseu serviu, Elias deixou de ser empresário da pecuária e foi servir Elias para receber o manto profético de Elias. Só que ele foi assistente de Elias e Elias seria levado para Deus e nada de nenhum milagrezinho, nenhuma oportunidade de Eliseu, era só Elias. E Elias falou para Eliseu, o que você deseja? Ele falou, eu quero porção dobrada da unção de Deus que está sobre você. Elias falou, você pediu algo difícil. Quem quer ter fé para pedir algo grande? Fala para os irmãos, já quer milagre, irmão? Pede logo um milagrão. Não economiza não. Amém? Quem quer um milagrão? Não, eu quero só... Não. Já pede um milagrão. Fala, já é sobrenatural mesmo, você já pede tudo.